Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é a continuação de questões abordando trigonometria. Questão da apostila de vocês, na equação tangente de x igual a cotangente de x, onde x está entre 0 e 90 graus, o valor de x é... Bom, tangente e cotangente, sabemos que a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente cosseno sobre seno. Efetuando a propriedade das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, temos que seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. E aí nós podemos até dizer que o quadrado do seno menos o quadrado do cosseno é igual a zero. Isso lembra muito uma relação da trigonometria, a relação fundamental, só que a relação fundamental é uma adição e aí nós temos uma subtração. A relação fundamental é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Tendo essas duas equações, nós temos um sistema. Podemos resolvê-lo pelo método da adição. Então, somando as duas equações, esse menos cosseno elimina esse mais cosseno e ficamos que 2 seno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x é 1 meio, seno de x é mais ou menos 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, seno vai ser raiz de 2 sobre 2, por que não mais ou menos? Porque é no primeiro quadrante. E qual é o arco do primeiro quadrante cujo seno mede raiz de 2 sobre 2? É o de 45 graus, letra D. Seja x real, tal que cosseno de x é igual a tangente de x, ele quer saber o valor do seno. Tangente é seno sobre cosseno, substituímos, e ali podemos efetuar a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Cosseno ao quadrado de x igual a seno de x. Na relação fundamental, podemos substituir, portanto, o cosseno ao quadrado por seno de x. E isso é o que nós faremos. Seno ao quadrado de x mais seno de x igual a 1. E podemos até dizer que seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 é igual a zero, uma equação do segundo grau. Se você quiser, você pode substituir a variável e eu farei essa substituição. Fiz seno de x igual a k. E fazendo isso, eu fico com k ao quadrado mais k menos 1 igual a zero. Resolvendo a equação por Bhaskara, menos b mais ou menos, raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, fiquei com menos 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E esse k é o seno. Mas eu sei que o seno é um valor entre menos 1 e 1. É no mínimo menos 1, é o menor valor que o seno pode assumir, e no máximo 1 é o maior valor que o seno pode assumir. Daí, eu não posso ter menos 1 menos raiz de 5, porque menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 me daria um resultado menor que menos 1, porque a raiz de 5 é aproximadamente 2,2, aproximadamente. Se eu tivesse menos 1 menos raiz de 5, eu ficaria com menos 1 menos 2,2. Então, menos 3,2 aproximadamente, dividido por 2, vai dar menos que menos 1. Então, não pode. Logo, o seno só pode ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, é esse a letra C. Raiz de 5 é o positivo, o 1 é o negativo sobre 2. É a letra C. Questão da UFRJ, Milena, diante da configuração, pede ajuda aos vestibulandos para calcular o comprimento da sombra x do poste, mas para isso ela informa que o seno de alfa é 0,6. Calcule o comprimento da sombra. O comprimento da sombra em metros é aproximadamente... Bom, então nós temos que o seno de alfa é 6 décimos, e o seno de alfa, uma vez que aqui nós temos um triângulo retângulo, é o cateto
posto sobre a hipotenusa, que eu chamei de h. Então, 10 sobre h é igual a 6 sobre 10. Multipliquei ali cruzado. Então, h deu 50 terços. Sabendo que h é 50 terços, eu posso achar o x usando Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 2.500 nonos é igual a x ao quadrado mais 100. X ao quadrado é 2.500 nonos menos 100. Então, x ao quadrado é 1.600 nonos, x é 40 terços. 40 dividido por 3 dá aproximadamente 13,33. Letra D. A expressão secante de x menos tangente de x vezes secante de x mais tangente de x é equivalente a que valor? Menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2? Bom, ali eu tenho o produto de uma soma por uma diferença, é um produto notável, que vai me dar o quê? O quadrado de um menos o quadrado do outro. Então, o quadrado de secante menos o quadrado da tangente. Bom, é claro que eu posso substituir secante por inverso do seno e tangente seno sobre cosseno e evoluir, mas eu acho que tem um caminho mais simples, que é o caminho da relação fundamental. A relação fundamental, eu já disse para vocês, ela serve de coringa. É aquela carta mais importante que você tem na sua mão. Por quê? Porque essa relação, se eu dividir por seno ao quadrado, por cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, olha só o que vai acontecer. Ficarei com seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, então isso aqui vai dar 1. E aqui 1 sobre cosseno ao quadrado. O que é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado? É o quadrado da tangente. E o que é 1 sobre cosseno ao quadrado? É o quadrado da secante. Então ficaremos com tangente ao quadrado mais 1 igual a secante. Se eu trocar aqui, ó, essa tangente para o lado de lá, ficarei que 1 é igual a secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x. Olha só, é exatamente a expressão que nós temos. Portanto, é a letra D. A expressão seno ao quadrado sobre 1 menos cosseno de x. Ele diz que cosseno de x é diferente de 1, a gente já sabe que cosseno de x não pode ser 1, justamente para que possamos efetuar essa expressão, porque se cosseno fosse 1, teríamos no denominador 1 menos 1, que daria 0, e aí não daria samba. Bom, vocês já essa altura do campeonato já devem estar espertíssimos e sabendo o que eu vou fazer. É claro, vou usar o nosso trunfo, que é a relação fundamental. Então eu posso descrever que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x é 1, então seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x, e eu vou substituir aqui por essa expressão, ficando com 1 menos cosseno ao quadrado de x no numerador e 1 menos cosseno de x no denominador. Claro que vocês perceberam que isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. E aí eu posso fatorar. Ficamos com 1 mais cosseno vezes 1 menos cosseno, é o produto da soma pela diferença. E aqui nós podemos simplificar, ficando somente com 1 mais cosseno x, que é a letra C. E esta era a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Um grande abraço e até a próxima.